Oi, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o assunto de derivadas, tá? Então, a gente vai começar com a definição de derivada. Então, dada uma função f de x, tá? A derivada dessa função, a gente vai denotar por f' de x, tá? Ou essa outra notação aqui, que é d dx da função f de x. Então, essa notação aqui quer dizer, né, a derivada em relação à variável x da função f de x, tá? Então, qualquer uma dessas duas notações a gente pode utilizar. E a definição disso, né, a definição da derivada desse f', é dada através desse limite aqui, tá? Então, f' de x é o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, tá? Então, esse quociente aqui, né, quando a gente toma o limite quando h tende a zero desse quociente, vai me dar a derivada dessa função. E aí, claro, né, a gente sabe que limites eles podem existir ou não, então a gente vai dizer que essa derivada existe, né, ela está definida, se esse limite existe, tá? Então vamos ver um exemplo disso, né, calcular a derivada de f de x igual a x ao quadrado, essa função. Tá? Então eu só vou colocar aqui de novo a definição, né, f' de x, né, f' de x, vai ser o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h, tá? Então aqui a derivada, né, de x ao quadrado, então essa daqui é a notação, ou essa daqui. Então vai ser o limite quando h tende a zero de essa coisa aqui, né, x mais h ao quadrado, isso daqui é f de x mais h, né, onde nesse caso o f é x ao quadrado, menos isso daqui é o f de x, tudo isso dividido por h. Tá? Próximo passo, então, agora é calcular esse limite. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é expandir esse x mais h ao quadrado. Né? Então, isso daqui, x mais h ao quadrado, isso daqui é x ao quadrado mais 2hx mais h ao quadrado. Né? Então, virou isso daqui. X ao quadrado menos x ao quadrado vai se cancelar. Né? Vai sobrar só isso daqui. Aqui eu posso colocar um h em evidência, né? E aí vai simplificar. Tá? E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar o limite quando h tende a zero de 2x mais h. Quando h tende a zero, né, esse carinha aqui está indo para zero, vai sobrar só 2x. Né? Ou seja, a derivada de x ao quadrado, da função x ao quadrado, é igual a 2x. Vamos ver um outro exemplo, né, calcular a derivada de seno de x. Então, de novo, f' de x, né, vai ser o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá? Então, aqui no caso, a função f é a função seno. Então, o limite quando h tende a zero de seno aplicado em x mais h, né, que é isso daqui, menos f de x, que é a função seno, tudo isso dividido por h. Tá? Próximo passo, né, a gente vai ver o que é isso daqui. Então, seno de x mais h, seno da soma, né, de dois ângulos. Isso daqui é seno de x, cosseno de h, mais seno de h, cosseno de x. Né? A fórmula é para a soma aqui de dois ângulos. Né? Então, trocando seno de x mais h por isso daqui, a gente vai ter isso daqui. Agora, eu vou colocar esse seno de x aqui em evidência. Né? Então, esses dois termos aqui eles têm o seno, né? Eu vou colocar em evidência, então tá aqui. Vai ficar, né, cosseno de h menos 1, né? E aí mais seno de h cosseno de x, que é esse termo aqui. Agora eu posso só reescrever esse limite dessa forma, tá? Então aqui eu separei, né, essa fração em duas, tá? E por que eu faço isso? Porque agora essa expressão aqui, tá? Quando h tende a zero, isso daqui vai ir para zero, tá? E essa outra expressão aqui, esse seno de h sobre h, quando h tende a zero, isso daqui está indo para 1, tá? Esses limites a gente não viu, tá? São limites fundamentais, mas eles funcionam assim, né? Esses limites valem isso. Tá? Então, isso daqui é zero, né? Esse termo vai sumir, e aí vai sobrar só o limite quando h tende a zero, né? Vai sobrar só o cosseno de x. Então, esse limite, né, é igual a cosseno de x. Ou seja, de novo, a derivada da função seno é igual à função cosseno de x. Tá? Então, dois exemplos de como a gente calcula essa derivada.
tá? Claro, aqui para a gente não vai ficar calculando a derivada assim através desses limites, porque a gente vai ver daqui a pouco que tem regrinhas para calcular essas derivadas. Tá? Na verdade, a gente vai utilizar só esse resultado, né? Que a derivada do seno é o cosseno e assim por diante. Tá? Agora a gente vai ver qual é que é a interpretação geométrica da derivada de uma função. Tá? Então, a definição da derivada ela está relacionada com a inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função. Tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Né? Vamos supor que eu tenho aqui uma função. Tá? Eu tenho aqui uma função f de x. Vamos supor que eu pego um ponto x0, né? Eu escolho um ponto x0 aqui no domínio da função. Esse ponto, né, vai dar um ponto no gráfico. Tá? E aí, esse ponto no gráfico, né, eu posso pegar e traçar a reta tangente ao gráfico que passa por esse ponto. Né? Ou seja, a reta que tangencia esse ponto no gráfico. Tá? E aí a questão é, né, quem é essa reta? Né? Ou seja, perguntar quem é essa reta é a mesma coisa que se perguntar, bom, qual é que é a equação dessa reta, tá? Então a gente viu, né, que para a reta a equação é y menos y0 igual a mx menos x0, né? Qualquer reta vai ter essa equação, tá? Então o que que a gente precisa, né? A gente precisa de um ponto, né, que seria esse x0, y0 e da inclinação. O ponto eu tenho, né, que seria esse x0 e, claro, aqui eu vou ter o f de x0, tá? Então o ponto vai ser esse, né? Esse carinha aqui tem coordenadas x0 e f de x0, tá? E quem é que vai ser a inclinação? Né? Que é outra coisa que a gente precisa. A inclinação, nesse caso, né, que a gente está falando de reta tangente, vai ser justamente a derivada da função aplicado nesse ponto aqui, tá? Então esse aqui é o significado geométrico da derivada, tá? Se eu pego uma função, né, e calculo a derivada, né, e aplico num ponto, isso vai me dar a inclinação da reta tangente nesse ponto, né? Por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, a reta tangente vai ser mais ou menos algo assim, né? E aí a inclinação, vamos dizer que esse ponto aqui é o ponto x1, então a inclinação, né, ou o coeficiente angular, melhor dizendo, né, o coeficiente angular é f' a derivada aplicado nesse ponto, tá? Então esse que é né, o significado geométrico da derivada de uma função. Então vamos ver um exemplo. Encontrar a equação da reta tangente ao gráfico de y igual a x ao quadrado no ponto 2, 4. Tá? Então, eu tenho aqui, né, y igual a x ao quadrado, que é mais ou menos isso daqui. Né? Eu vou pegar o ponto x igual a 2, que é esse cara, e aí o gráfico vai dar, né, o valor 4 aqui. Né? Então, esse ponto tem coordenadas 2 e 4. E aí eu quero saber qual é que é, né, a equação da reta tangente ao gráfico de x ao quadrado passando por esse ponto. Né? Então, mais ou menos essa reta aqui. Tá? Então, reta, né, tangente passando por 2 e 4. Tá? Então, de novo, né, a equação da reta tangente é y menos y0 igual a mx menos x0. Na verdade, a equação de qualquer reta é isso daqui. Para o caso da equação da reta tangente, né, bom, x0 vai ser esse carinha aqui, né, isso daqui é o x0, y0 vai ser esse carinha aqui, e esse m vai ser o quê? Vai ser a derivada da função aplicado no ponto x0, ou seja, 2. Tá? Então, como é que eu encontro esse f' de 2? Né? Bom, f de x é igual a x ao quadrado. A gente já viu que f' de x, né, a derivada de x ao quadrado, é 2x, né, naquele exemplo que a gente calculou.
Então, f' de 2, né? É só pegar essa expressão aqui e trocar o x por 2, né? Então, isso é 2 vezes 2, que é 4, tá? Então, agora eu tenho todas as informações, né? Então, y menos o y0, que é 4, é igual a m, que é 4, que multiplica x menos x0, que é o 2, tá? Então, essa daqui é a equação, né, da reta tangente ao gráfico de x ao quadrado, que passa pelo ponto 2, 4. Então, agora a gente vai ver, como eu disse antes, né, a gente não vai usar os limites para calcular essas derivadas, tá? Aqui nessa disciplina. Então vamos ver como é que ficam as derivadas de algumas funções, tá? Então, por exemplo, aqui a derivada de qualquer constante, qualquer função constante, sempre vai ser zero, tá? A derivada de x na n, tá? Então qualquer potência de x vai ser o quê? Nx na n menos 1, ou seja, esse n que aparece aqui, né? Ele desce e aí subtrai uma unidade aqui, tá? Por exemplo, aqui um exemplo, né? A derivada em relação a x de 2, né? Função constante, é zero. Tá? Aqui a derivada em relação a x de x ao quadrado, que a gente calculou, né? Então, por essa regrinha aqui, esse 2 vai descer, né? E vai ficar x na 2 menos 1, que é 1, né? Então, 2x, tá? E assim por diante, né? Por exemplo, a derivada em relação a x de x na menos 5. Mesma coisa, né? O menos 5 vai descer, então menos 5, x na menos 5 menos 1. Então, menos 5, x na menos 6. Tá? E assim por diante. A derivada da função seno é a função cosseno, né, que a gente viu, a gente calculou. A derivada da função cosseno vai ser menos a função seno. Tá? Então, aqui aparece esse sinal, né, que não aparecia aqui nessa regrinha. A derivada, né, de logaritmo na base a de x, isso vai ser 1 sobre x ln de a, tá? Então, logaritmo natural de a. E a derivada de a na x, né, isso vai ser a na x ln de a. Tá? Então, essas regrinhas, tá, vocês têm que saber, tem que estar na mente de vocês para a gente conseguir calcular essas derivadas. Tá? E agora a gente vai ver algumas regras de derivação, tá? Que são o quê? Né, o que acontece se eu tenho produto de funções, eu tenho somas de funções, tá? Então, por exemplo, aqui, essa primeira regrinha, né, fala sobre a derivada de uma soma ou subtração de duas funções, tá? E aí essa regrinha aqui é mais fácil, né? Porque a derivada de f mais ou menos g vai ser a derivada de f mais ou menos a derivada de g. Então, por exemplo, se eu tenho a derivada em relação a x de x ao quadrado mais seno de x, né? Eu posso separar isso daqui, a derivada em relação a x de x ao quadrado, mais a derivada em relação a x de seno de x. E aí a derivada de x ao quadrado a gente já viu que é 2x, mais se a derivada do seno é o cosseno de x. Tá? E aí está calculada essa derivada. Tá? Então, soma ou subtração é bem fácil, é só separar as derivadas. Depois disso, a gente vai ter a regrinha do produto, tá? Que é uma regra para calcular a derivada de um produto de duas funções. Tá? Isso daqui não é simplesmente derivar o f e derivar o g e multiplicar. Tá? De novo, essas regrinhas, tá? A gente consegue encontrar elas fazendo, né? Calculando o limite, né? A definição de derivada. Mas a gente não vai fazer essas contas aqui. Então, aqui a derivada de f vezes g, tá? Vai ser o quê? Vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda, tá? Então, essa é a regrinha do produto. Então, por exemplo, a derivada em relação a x, de x vezes cosseno de x, tá? Então, produto de duas funções, né? Pela regrinha do produto, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a derivada da primeira função, que é x, vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função, tá? Então, essa daqui, né, esse passo aqui, essa igualdade, é só aplicar essa regrinha do produto. Tá? Agora a gente tem que calcular essas derivadas, né? A derivada em relação a x de x, né? Potência de x, né? X é a mesma coisa que x na 1.
Então, o expoente vai descer, vai ficar 1 vezes x na 1 menos 1, né? Vezes o cosseno de x que está aqui, mais o x vezes, e a derivada do cosseno, né, se a gente voltar lá para aquela tabela, a derivada do cosseno é menos o seno de x, tá? E aí acabou, né? Aqui 1 vezes x na zero é 1, então isso vai ficar 1 vezes cosseno de x, que é cosseno de x, e aqui vai ficar x vezes menos seno, então menos x vezes seno de x, tá? E aí, então, essa daqui é a derivada, né, de x vezes cosseno de x. Outra regrinha que a gente tem é a regra do quociente, então isso daqui vai ser para a gente calcular a derivada de um quociente de duas funções, tá? Então essa regrinha aqui vai ser um pouquinho mais complicada. Como é que vai ser a derivada de um quociente, né? De f dividido por g. Isso vai ser a derivada da função de cima vezes a função de baixo, menos a derivada da função de baixo vezes a função de cima sobre a função de baixo ao quadrado. Tá? Vamos ver um exemplo disso. Então, a derivada de x sobre e na x. Tá? Então, essa função aqui, eu tenho um quociente de duas funções, né? Então, isso daqui vai ser o quê? Vai ser a derivada da função de cima, tá? Vou colocar assim, vezes a função de baixo, menos a derivada da função de baixo, vezes a função de cima, sobre a função de baixo ao quadrado, tá? Então, de novo, isso daqui foi só aplicar a regrinha do quociente para calcular essa derivada. Tá? Agora, claro que a gente tem algumas derivadas para calcular, né? A derivada de x, né? A gente já viu antes que é 1, né? Vezes e na x, menos a derivada de e na x, tá? Então, a derivada de e na x, né? Deixa eu só colocar a regrinha aqui. A derivada de a na x, né? Isso daqui é a na x vezes o logaritmo natural de a. Então, se o meu a for e, né? Então, isso daqui vai ser e na x vezes ln de e. Só que ln de e é 1. Então, isso daqui é e na x, ou seja, a derivada de e na x é a própria função e na x. Tá? Então, essa derivada aqui vai ficar e na x vezes x dividido por e na x ao quadrado. Tá? Então, aqui vai ficar 1 menos x vezes e na x, né? Eu posso colocar o e na x em evidência, dividido por e na x elevado ao quadrado. E aqui a gente pode simplificar, né? Esse carinha corta com esse quadrado aqui, né? Então, vai ficar 1 menos x sobre e na x, tá? Então, a derivada, né, dessa função aqui, x sobre e na x, é 1 menos x sobre e na x. Tá? Então, essa é a regrinha do quociente. E depois a última regrinha, na verdade é a mais fácil, tá? Se eu tenho a derivada de uma constante vezes uma função, essa constante pode sair para fora da derivada, né? Vai ficar a constante vezes a derivada da função, né? Então, por exemplo, derivada em relação a x de 8x na 5, tá? Esse 8 é uma constante que está multiplicando x na 5, ele pode sair para fora, então 8 vezes a derivada em relação a x de x na 5. Agora que a derivada de x na 5, né? X na 5 é uma potência, aquela regrinha, né, de desce o expoente, então 8 vezes 5x na 5 menos 1, que é 4. E aí, bom, isso daqui é 40x na 4. Né? Então, essa é a derivada de 8x na 5. Tá? Então, essas vão ser as principais regras de derivação, tá? Que vocês também têm que saber. Tá? Essas 4 regrinhas que você tem que saber. Assim como as derivadas dessas funções aqui, tá? Isso aqui é o mínimo que vocês têm que saber. E agora, para finalizar, vamos fazer alguns exemplos, tá? Alguns exercícios. Então, primeiro, encontrar a derivada de f de x igual a tangente de x. Então, né, se f de x é tangente de x, então f' de x, né, vai ser a derivada da função tangente de x, né? Só que tangente de x é seno sobre cosseno, né? Então, a derivada da tangente é a derivada desse quociente, e aí, para calcular essa derivada, a gente precisa da regrinha do quociente, né? Então, a regrinha do quociente diz que, né, a derivada desse quociente vai ser o quê? Vai ser a derivada da função de cima
vezes a função de baixo, menos derivada da função de baixo, vezes a função de cima, tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado, tá? Então, derivada da função seno, a gente viu que é o cosseno, vezes esse outro cosseno vai ficar cosseno ao quadrado, menos derivada da função cosseno é menos seno, e aí vezes esse outro seno, tudo isso dividido por cosseno de x ao quadrado, e aí aqui eu vou ter cosseno ao quadrado, menos com menos vai ficar mais seno ao quadrado, né? Então, isso daqui é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. E aí, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso é uma identidade trigonométrica, né? Isso é 1. E aí, sobre cosseno ao quadrado de x. Ou seja, a derivada da função tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é a mesma coisa que secante ao quadrado de x. Tá? Então, essa é a derivada da função tangente. Exemplo 2 aqui, né? Se f de x é igual a esse polinômio, calcular f' de 2. Tá? Então, f' de x, né? Como é que a gente calcula f' de 2? Primeiro eu tenho que calcular o que é a derivada, ou seja, o que é o f' de x, e depois eu tenho que pegar essa expressão aqui e trocar o x por 2. Tá? Então, vamos lá. F' de x vai ser a derivada dessa coisa aqui. Né? Então, vai ser a derivada em relação a x de 2x ao quadrado mais x menos 2. A gente viu, né, que a derivada de soma, né, em subtração eu posso separar. Então, isso daqui é a derivada em relação a x de 2x ao quadrado mais derivada em relação a x de x mais derivada em relação a x de menos 2. Tá, aqui essa primeira derivada, né, eu tenho esse 2 multiplicando, eu posso tirar ele para fora. Né? Então, isso vai ser 2 vezes a derivada de x ao quadrado, que a gente já viu que é 2x, mais derivada de x em relação a x, isso vai ser 1, né? E mais a derivada de menos 2, né? Então, uma função constante, a derivada é zero. Tá? Então, isso daqui deu 4x mais 1. Né? Isso é o f' de x. Né? E aí, portanto, f' de 2, né? É só pegar essa expressão e trocar o x por 2. 4 vezes 2 mais 1, que é 9. Então, f' de 2 vale 9. Tá? E o último exemplo aqui, né? Encontrar a derivada de x vezes tangente de x. Né? Então, f' de x, né? Vai ser o quê? Vai ser a derivada de x tangente de x. E aqui eu tenho a derivada de um produto, né? Da função x vezes a função tangente de x. Então, aqui eu preciso utilizar a regra do produto. Né? E o que diz a regra do produto? Né? Isso vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda função mais a derivada da segunda função vezes a primeira função. Tá? Então, de novo, derivada de x é 1 vezes tangente de x mais derivada de tangente de x, isso é o que a gente calculou aqui no exemplo 1, né? Que é secante ao quadrado de x vezes esse x aqui. Tá? Então, isso daqui é tangente de x mais x vezes secante ao quadrado de x, certo? Então, isso daqui, né, é aqui a aplicação da regrinha do produto, né? Então, a derivada desse produto aqui vai ser essa coisa aqui. E aí, daqui para cá, né, calculando essas derivadas, né? A derivada de x é 1 e a derivada de tangente é secante ao quadrado. Tá? E aí, só aqui ajeitando um pouquinho. Então, a gente encontra aqui, né, a derivada de x vezes tangente de x.